Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC e Drives. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz a comunicação da IHM-MT com o TPW04. Então primeiro eu vou mostrar aqui rapidamente como é que a gente localiza as portas de comunicação no TPW04. Então o TPW04 ele possui essa tampinha lateral aqui. Então quando você levanta ela, você encontra as portas de comunicação e também a porta de programação USB. Então só para identificar os componentes, nós temos aqui primeiro a porta mini USB, que é utilizado para programação através do software TP-Link. E logo acima dessa porta mini USB nós temos uma porta RS232. Então o conector ele é um conector mini DIN, 9 pinos. E logo abaixo da porta mini USB é onde está localizado a nossa porta 485. Então por ela que nós vamos fazer a comunicação com a IHM. Bom, e aqui eu vou mostrar como é que seria o cabo de comunicação entre a IHM e o TPW04. Bom, a ligação é uma ligação padrão 485. Então, como é que a gente faz essa ligação? Ligamos o menos da IHM com o menos do TP e o mais da IHM, que seria o pino 2, com o borne D+, aqui, que é o do TPW04. Bom, só que nesse vídeo eu não vou utilizar uma IHM física, eu vou utilizar o simulador online da IHM, que é o que eu venho utilizando aí nos últimos vídeos. Então eu tenho aqui o meu computador com um conversor USB 485. Esse conversor USB 485, o meu Windows, ele está reconhecendo como porta com 4. E a ligação é exatamente a mesma coisa, menos com menos e mais com mais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar a porta 485 do nosso TPW04. Então o mais importante aí de uma rede 485 é que todos os equipamentos eles fiquem exatamente com a mesma configuração, a mesma taxa de comunicação, mesmo data bits, stop bits. Se um equipamento tiver sem paridade, todos na rede tem que estar sem paridade também. Então o mais importante é essa configuração ser idêntica ali para todos os equipamentos da rede. Essa tabela aqui eu retirei do manual do TPW04, então ele mostra aqui para mim 3 memórias que eu posso utilizar. A memória que nós vamos utilizar, que é referente à configuração da porta 485 padrão aí do TPW04, é justamente essa D8120. As outras duas memórias são referentes às portas de expansões do TPW04, mas que nós não vamos utilizar aqui nesse vídeo. Só que, como vocês podem ver, a tabela é exatamente a mesma, Então a configuração de uma porta de expansão ela é feita exatamente da mesma forma que eu vou mostrar aqui da porta padrão. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é adotar os parâmetros de comunicação. Então nesse meu exemplo aqui eu vou adotar essas taxas de comunicações. Então vai ser a velocidade 19.200, 8 bits de dados, 100 paridades, 2 stop bits. Então o mais importante nessa configuração é que eu faça essa mesma configuração exatamente igual lá na minha IHM. Bom, então agora eu vou mostrar como é que a gente chega nesse valor da memória D8120. Então se vocês separarem nessa coluna aqui, cada configuração aqui refere-se a um bit, Então comprimento de dados é referente ao bit 0, bit de paridade, bit 1 e 2 e assim por diante. Então se a gente pegar todos esses bits, que é 0 e 1, e juntando eles, nós vamos chegar num número, num valor, que é justamente o valor que vai definir a nossa configuração. Então vamos começar aqui pelo comprimento de dados, O nosso comprimento de dados que eu adotei é 8, então o valor dele, nesse caso aqui, é 1. O próximo dado, nós temos aqui a paridade, que é sem paridade, seria os 2 bits em 0, então eu já separei eles aqui também. O próximo bit é o bit de parada, então ele tem o valor 1, por isso que eu já separei ele aqui também. E os próximos 4 bits é referente à velocidade de comunicação, que nesse caso aqui é 1000. Então separei eles aqui também. Bom, então já chegamos aqui no valor da configuração da nossa memória D8120. Só que tem só um problema ainda, Esse formato aqui de número que eu coloquei aqui na tela, ele é um formato binário, Então nós temos que converter esse formato binário para um formato decimal. Então para fazer essa mudança, nós utilizamos aqui a própria calculadora do Windows mesmo. Então você clica nessas 3 barrinhas, muda essa configuração da calculadora para esse modo programador. Clica uma vez aqui em binário. Então ele vai ficar azulzinho aqui do lado e você simplesmente digita esse valor aqui, 1000-1001, da mesma forma que eu digitei aqui. E aí a própria calculadora já vai fazer a conversão aqui de binário para um valor decimal ou para um valor hexa, caso você queira trabalhar em hexa, Então eu separei esses dois valores aqui, ele decimal 137 ou 89 em hexa. Então nós vamos trabalhar com esse valor em decimal mesmo,
que é o valor 137. Então nós temos que mover esse valor 137 para essa memória aqui. Fazendo isso, nós temos exatamente essa configuração que eu mostrei aqui atrás. Bom, então eu já estou com o software aqui aberto, né, o TPW PC Link, que é o software de programação aqui do nosso TPW04. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir um novo programa, né? Então eu clico aqui em arquivo novo. Nessa tela eu tenho que escolher o modelo do meu TP, né? Então o meu modelo é o TPW04 332BTA. Então a primeira coisa que eu escolho é a série, né? Então a série 3. E eu escolho ele aqui na lista, TPW04 332BTA, que é justamente esse modelo aqui que eu tenho aqui na minha bancada. Bom, selecionado o modelo aqui, basta clicar em OK. Bom, então o nosso ladder aqui já está aberto. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser justamente configurar a porta de comunicação, que é aquele valor da memória D8120. Eu tenho que forçar ela no valor 137 para configurar a nossa porta de comunicação. Então, para fazer isso aqui, eu vou inserir primeiro um contato normal aberto. Eu vou colocar a memória M8002. Essa memória M8002 é uma memória interna, né? Uma memória de sistema do TP. Então o que ela faz, né? Ela dá um pulso na inicialização do nosso TP. Então assim que eu ligar o TPW04, ele vai dar um pulso aqui durante um único ciclo de scan. E ele vai permanecer o restante do tempo desligado. Porque eu não preciso ficar atualizando esse valor de configuração a todo momento. Eu preciso só que no primeiro ciclo de scan ele saiba a configuração ali da porta. Logo em seguida eu vou utilizar o comando chamado move. Então eu vou mover o valor 137, então eu coloco ele como K, que seria constante, né, valor decimal 137, para a nossa memória D8120. Então assim, feito isso, a nossa porta de comunicação aqui já está configurada. Eu posso até colocar um comentário aqui, colocar como configuração a porta RS485, e eu posso colocar aqui como lembrete, vai ser 19.200, 8N2, né, 8 data bits, sem paridade, 2 log bits. Bom, e agora eu vou criar um programa somente para teste, né? Então eu vou colocar aqui uma memória M0, que é uma memória bit, que é um bit interno aqui do TPW04. Vou colocar aqui na frente um temporizador, que é o T0, né? Só que aí o valor do tempo, o valor de tempo que ele vai contar, eu não vou deixar ele fixo, né? Eu vou deixar ele vinculado numa memória, para que eu possa alterar esse tempo aqui na IHM. Então eu vou colocar aqui como D0. O valor essa memória de D0 aqui que vai definir o tanto de tempo que meu temporizador aqui vai contar. Bom, assim que eu acionar minha memória M0, eu vou fazer uma temporização aqui no T0. E assim que o T0 finalizar a contagem, eu quero acionar alguma lâmpada aqui ou alguma saída, por exemplo. Então eu posso colocar aqui um contato normal aberto também, né? Com contato de T0, que é justamente do meu temporizador. Assim que o meu temporizador terminar, ele vai acionar esse T0 e vai acionar aqui, por exemplo, uma saída Y0, que é uma saída digital aqui do meu TPW04. Bom, meu programa vai ser só isso mesmo, então é somente para testar essa comunicação aí da nossa IHM. Então agora eu já posso fazer o download. Então para fazer o download no TP, primeiro eu tenho que vir aqui no menu PLC, conectar. Um fato interessante aqui, né? O TPW04 ele tem aquela porta USB. Então internamente aquela porta USB ele é um conversor USB serial também. Então por isso que meu Windows ele reconheceu o meu TPW04 como porta com 5, né? Porque ele identifica como uma porta serial. Então ele já identificou aqui, ó, com 5 dispositivos serial USB, que é justamente o TPW04. Eu posso clicar nesse botão aqui, ligação, e ele já vai falar, ó, ligação bem sucedida. Então quer dizer que ele já encontrou o TPW04, eu já consigo fazer o download dele. Para fazer o download agora, eu venho no menu PLC e escolho essa opção aqui, escrever. Ele vai abrir essa caixa de diálogo aqui, eu posso deixar selecionado só as opções padrões mesmo que ele já definiu aqui para mim e clicar em OK. Aí ele vai falar que todos os programas serão compilados, ok. Ele vai falar que o PLC está em modo run. Se eu quero passar ele para modo stop, eu clico em ok. Ele vai dar uma outra mensagem assim que finalizar o download aqui, que ele finalizou a escrita com sucesso. Posso clicar ok novamente. E aí ele vai dar uma última mensagem falando que se o LP está parado, se eu desejo passar ele para o modo run, né, executar ele. Eu clico em ok também. Bom, eu vou fazer um teste aqui antes de partir para o software da IHM, só para garantir que meu software aqui no TP está funcionando.
Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu clico nesse ícone aqui, que é para fazer a monitoração online. Bom, agora que eu já estou monitorando o meu programa, eu já consigo forçar as minhas variáveis e testar o meu programa, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu clico 2 vezes aqui em M0, ele vai abrir essa janela aqui justamente para eu conseguir forçar alguns valores para as memórias, né? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou forçar um valor aqui para essa memória D0. Então eu escrevo essa memória aqui embaixo, ó, D0, e aqui eu coloco o valor que eu gostaria de ter nessa memória. Então eu vou colocar aqui um valor 100. O valor 100 nesse temporizador aqui, ele é equivalente a 10 segundos. Então eu digito 100, clico aqui uma vez em configurar, ele já escreveu o valor lá na D0. E aqui na memória M0 eu consigo forçar uns bits aqui na parte de cima, né? Então a minha memória M0 já está aqui em cima, eu clico aqui em forçar chavear. Então ele já mudou aqui para 0 e meu temporizador já foi disparado. Então ele vai contar até 100, que seria 10 segundos, né? Bom, terminou a contagem agora dos 10 segundos. O que aconteceu? Ele ligou o meu T0 e o meu T0 ligou aqui o meu Y0, que é a minha saída digital. Se eu desligar, ele já derruba a minha saída Y0 na hora. Bom, então agora que eu já sei que meu programa está funcionando aqui no CLP, né, eu já consigo fazer a minha EHM. Bom, já estou com o programa da minha EHM aberta, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o modelo da minha EHM, que é o MT8071IE. Então eu seleciono o modelo, clico em OK. Então, a próxima configuração que eu tenho que fazer é configurar com qual dispositivo que eu quero comunicar, né? Então eu venho aqui, clico New Device. Nessa parte da configuração eu tenho duas opções que eu posso fazer. Ou eu posso comunicar com o meu TPW04 através de uma rede Modbus, porque o TPW04 ele é um escravo da rede Modbus também, então eu poderia comunicar ele através dessa rede. Existe também uma opção um pouco mais fácil, que é fazer essa comunicação com o protocolo do próprio TP. Então, como que eu faço isso, né? Primeiro eu clico nessa seta, eu venho aqui embaixo. Então, dessa lista gigante aqui de protocolos disponíveis, eu vou escolher essa opção aqui chamada Teco Electric. Então, dentro de Teco Electric, eu vou ter essa opção chamada TP03 Series. Então, apesar dele estar falando aqui que é do TP03, o protocolo ele funciona também para o TPW04. Então, é essa opção aqui que eu vou escolher. Então, aqui no nome eu posso colocar como TPW04. A porta que eu vou comunicar vai ser a porta 485. Aqui ele já selecionou a porta como COM2, só que eu vou mudar ela porque o meu Windows ele reconhece meu conversor como COM4. Então, eu clico aqui em Settings e vou mudar essa porta aqui para COM4. Essa configuração é a parte mais importante aqui, né? Que ele tem que ficar exatamente igual eu configurei lá no meu TP. Então ele está como 19200, 8 bits, sem paridades, 2 stop bits. Então exatamente da mesma forma com que eu configurei lá no meu TP. Aqui no Turnaround Delay eu posso deixar um valor para não deixar ele zerado, que às vezes isso traz alguns problemas em alguns casos. Então venho aqui, clico em OK, OK e OK novamente. Bom, feito isso, a nossa EHM já está configurada. Então vamos colocar agora nossos botões, nossos campos numéricos aí, né, para fazer um teste. O primeiro componente que eu vou inserir vai ser justamente um botão. Então eu clico ali na setinha, escolho aqui o Toggle Switch. Qual que é a vantagem de ter escolhido aqui o protocolo do TP, né? Que ele já tem as memórias do TP já mapeadas aqui, né? Então, eu quero acionar a minha memória M0. Então eu escolho aqui a memória M e digito o número dela aqui, no caso é 0 mesmo. Então eu clico em OK e já coloco o botão na tela. Esse botão que eu acabei de colocar na tela, que eu coloquei ele como endereço M0, ele já fica linkado aqui com essa minha memória M0 aqui do meu TP. Então essa comunicação facilita bastante ali, né? Porque fica de uma forma bem simples. Bom, o segundo componente que eu vou colocar agora na tela vai ser o Numeric Input, que é justamente esse input numérico aqui. Então, da mesma forma, eu vou escolher aqui o protocolo TPW04, endereço aqui, ele já me dá algumas opções aqui, né? Endereço D, endereço V. O endereço que eu vou escolher primeiro vai ser esse endereço D, que vai ser o endereço D0. Então, o endereço D0 é justamente aonde eu vou inserir o meu tempo desejado. Então, eu posso entrar aqui na aba Format e já colocar até a casa decimal, né? Que eu já sei que ele tem uma casa depois da vírgula. Então eu já posso colocar ele aqui como uma casa depois da vírgula e clicar aqui em OK e inserir esse dado aqui na tela.
Então esse valor aqui vai ser justamente o meu set point do meu tempo. Então eu vou colocar até um texto aqui na frente. E o próximo objeto que eu vou inserir vai ser justamente a nossa lâmpada. Então eu vou apertar o botão, ele vai contar um tempo que eu vou digitar aqui e vai acionar a minha lâmpada. Então a lâmpada, eu venho aqui, escolho Bitlamp. Então o valor que eu vou colocar aqui, a memória que eu vou escolher vai ser a minha memória Y0. Coloquei minha memória aqui, que é a mesma memória da minha saída digital, né? Então na hora que a minha saída digital 0 ligar, ele vai ligar essa lâmpada aqui. Então o último campo que eu vou colocar aqui vai ser justamente, eu vou colocar uma memória para monitorar o meu tempo, né? O meu tempo decorrido. Então eu venho aqui vou inserir um componente numeric novamente. No endereço aqui eu vou escolher o endereço T, só que eu vou escolher esse tempo, endereço T, que é o tempo decorrido, né, que é esse current, e aí vai ser justamente o T0. Aí eu vou desabilitar essa opção Allow Input, porque ele é uma memória somente de leitura, eu não vou editar esse valor. Clico em OK e vou inserir esse valor aqui na minha tela. Então eu vou copiar o texto aqui só para a gente colocar aqui como tempo decorrido. Bom, o meu programa já está pronto, então eu já consigo fazer a minha simulação online. Então para isso eu venho aqui no menu Project, escolho Online Simulation. Eu preciso salvar esse meu projeto, né, porque ele precisa salvar antes de compilar, então eu vou colocar aqui como teste TPW04. Beleza, ele já está compilando. Assim que ele terminar de compilar, se não encontrar nenhum erro, ele vai abrir o meu simulador online. Então beleza, já estou com o meu simulador funcionando aqui, né? Lembrando que esse simulador é um simulador online. Isso quer dizer o quê? Que o meu computador ele está comunicando com o TPW04 como se fosse a IHM, né? Como se eu tivesse a IHM realmente conectada aqui. Então eu vou minimizar o programa justamente para conseguir olhar tanto a tela da minha IHM quanto a tela do meu CLP aqui atrás. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar o meu setpoint de tempo aqui. Eu vou colocar um tempo de 10 segundos. Então, assim que eu mudar o tempo aqui, a minha memória D0, ele já assumiu esse valor aqui, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar a minha memória M0, né, que seria esse botão aqui, ó. Liguei, então pode ver que M0 acionou, ele já está contando o tempo. Então, o próprio tempo, o mesmo valor que ele está mostrando em T0, ele está mostrando aqui também embaixo. Deu os 10 segundos, e o que aconteceu? Acionou minha memória Y0 e minha lâmpada ligou aqui na minha IHM. Então assim que eu desligar, ele vai desligar minha saída e eu posso refazer essa temporização aqui, né? Então eu estou temporizando a minha saída digital em 10 segundos. Bom, como vocês puderam ver, a comunicação do nosso TPW04 com a IHM ela é bem simples. Então só tem que, claro, tomar alguns cuidados, porque qualquer deslize lá que você fizer, errar alguma configuração, essa comunicação não vai funcionar. Então é só tomar esse cuidado mesmo, tanto quando estiver configurando a IHM, quanto o TPW04. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem aí de se inscrever no canal, ativar as notificações. Podem deixar as dúvidas, sugestões lá nos comentários que eu estou sempre respondendo. Muito obrigado e até um próximo vídeo.